Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 8 de julho. Um ótimo dia para vocês, um ótimo feriado. Vamos aí meditar na palavra de Deus? Hoje o título da lição me falando: Jesus, nosso único mediador. E Ele realmente é o nosso único mediador. Não existe ninguém aqui deixado por Deus como homem que possa ser o nosso mediador, perdoar os nossos pecados. Somente Jesus pode fazer isso. Ele é nosso único mediador, como vem dizendo na palavra de Deus. E é isso que nós vamos meditar nesta manhã. Aqui pede para a gente ler Apocalipse 13, versos 4 e 5, né? Quais são as marcas distintas desse poder da besta? Bom, ao lermos meditarmos nesses versos, né, de Apocalipse, ele identifica que as marcas distintas dessa besta aí, desse poder religioso aí, apostatado, é a arrogância e a blasfêmia. Nós vemos que essa besta de Apocalipse, como nós já falamos, é um poder religioso apostatado que saiu aí de Roma pagã e cresceu até se tornar um sistema mundial de adoração. É um poder blasfemo, como diz lá em Apocalipse 13, verso 5. E no Antigo Testamento, a blasfêmia é comparada a assumir os privilégios e prerrogativas de Deus, ou seja, tomar o próprio lugar de Deus. Não é isso? E quais são os dois aspectos aí dessa blasfêmia? Ele pede para a gente meditar em Lucas 5, 18 a 26 e João 10, 33. Lá em Lucas 5, 18 a 26, existe um texto aqui, a cura do paralítico. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. Lá no verso 24 diz aqui: para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Somente Jesus, somente Deus tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Não existe nenhum homem, como eu falei no início, deixado aí que esteja no lugar de Deus para perdoar os nossos pecados. E isso é uma blasfêmia, né? Bom, pede também para a gente ler João 33, né? E ao lermos esses textos, meditarmos nesses textos, Jesus é acusado aí de blasfêmia pelos líderes. Neste caso, as acusações eram injustas, né, visto que ele tinha todos os poderes e prerrogativas divinas, incluindo o direito aí de perdoar pecados, pois Jesus é próprio Deus. Ele afirmou de maneira poderosa: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Está em João 14, verso 9. Lá em 1 Timóteo 2,5 também diz que esse verso ensina que há um mediador entre Deus e o homem, o próprio Cristo Jesus. Pois vocês podem meditar nesse texto de 1 Timóteo 2,5. Em contrapartida, a Igreja Romana ensina que o Padre, né, é o mediador entre Deus e os pecadores. Porém, visto que o próprio Padre é pecaminoso, não pode ser um mediador, pois também precisa de um mediador, porque também é pecador. A blasfêmia também é definida como reivindicação de um homem de ser Deus ou estar no lugar de Deus. Ou seja, o próprio Padre, como nós vimos aqui, ele quer ser o mediador e perdoador dos pecados, sendo que nenhuma autoridade foi dada para ele. E ele também é pecador, igual cada um de nós. Então, o nosso único mediador é Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. Olha as duas declarações que são dadas aqui, oficiais da Igreja Romana. O Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus na terra. Isso está relatado em artigo 2, na biblioteca aí de 1763, verso 6, página 25 a 29, né? E aqui diz outro relato: o Papa Leão XIII gabou-se: nós, os papas, assumimos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nós vemos aqui que essas duas declarações
que o Papa é endeusado aqui, ele quer tomar o lugar do próprio Deus, ou seja, de perdoar os pecados, né, do povo, sendo que ele também, como nós vimos, é um pecador igual cada um de nós, não é isso? Então somente Jesus é o nosso único mediador, ele que pode perdoar os nossos pecados. Ao vermos essas afirmações aí, essas afirmações se tornam aí mais relevantes quando entendemos que o prefixo anti, como em anticristo, nem sempre significa contra, mas também pode significar no lugar de. Portanto, o anticristo também significa no lugar de Cristo. Isso é o quê? É uma blasfêmia. Ou seja, nós vimos durante essa lição que somente Jesus é o nosso único mediador. Somente a Ele devemos ir e confessar os nossos pecados. E somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Deus não deu autoridade a nenhum homem aqui na terra para que pudéssemos confessar os nossos pecados e Ele nos perdoar, porque Ele não é o nosso mediador. Somente Cristo, que deu a sua vida por mim e por você, é o nosso mediador. Somente Ele pode perdoar o seu e o meu pecado e o pecado da humanidade. Que você entenda isso e vá a Jesus e peça perdão pelos seus pecados, né? E Ele diz na sua palavra que a partir do momento que você confessa os seus pecados a Ele esquece totalmente os seus pecados e coloca os seus pecados nas profundezas do mar. Que Deus realmente te use poderosamente e que você vá a Ele, confesse seus pecados, né? E tenha aí um elo de ligação aí com Jesus, né? E entenda que Ele esquece totalmente dos seus pecados. Que Ele seja o seu único mediador entre você, né? Entre os pecados que porventura você tenha que confessar a Ele, que Ele seja o seu único mediador, que você vá a Ele e confesse os seus pecados e entregue totalmente a sua vida a Deus. Esse é meu desejo, minha oração. Amém.